Oba, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que todos bem. E seguinte, fazendo um vídeo aqui mais sobre essa ideia de patch notes pra vocês, um foco mais nesse cenário competitivo que tá chegando aí, como vocês veem, no PL Latam 4 tá loucura. E aqui eu quero saber mais de vocês aí que vocês estão achando também, né? Vem visando aí, né, o nosso lado competitivo, mas como eu não sei muito sobre a ideia das ranqueadas, né, a solo kill, e como vocês também jogam bastante, vocês podem também dar a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando dessas grandes mudanças que estão interferindo. Bom, faz muito tempo aí que a gente não tá, né, apto no sistema da relação dos patch notes, então com a chegada do Grok eu acabei não comentando sobre, mas futuramente, junto aí a Obsidian, a gente vai comentar tudo bonitinho, tá? Primeiro eu vou fazer o patch note atual, né, pra dar um up na vida de todo mundo. Tô achando que tô com pouca luz aqui, né? Pra dar um up na vida de todo mundo, pra todo mundo ficar feliz, e depois eu parto pra segunda parte ali, que é o outro patch note, se tudo ocorrer bem. Show de bola? Então vamos às minhas primeiras reações aqui sobre as mudanças do herói no patch note, tá? Atual. Que a gente vê hoje do dia 24 de 9 de 2025. Foi alguns dias, né? Mas foi aqui, ó, 17 de 9. Ah, que bom que meu mouse aparece aqui em cima. 17 de 9 de 2025, o patch note lançou e eu quero saber um pouco mais. Lembrando que sobre questões de mapa, etc e tal, eu convenço qualquer coisa em outro vídeo, ou se tiver mais tempo aqui, eu já abordo tudo, beleza? Então, somzinho de Crash Bandicoot de fundo, simbora. Vamos começar com a Ângela e vamos ver o que o pessoal comentou aqui, né? Porque pelo jeito, né, fizeram uma bíblia aqui pra mim. O que temos aqui, ó? Ah, eu posso ler aqui, né? Incrível, eu tenho... Tô mexendo pelo celular, tá vendo? Mexer aqui, mexer tá vendo? Bonitinho, mas eu posso ler aqui, então vamos lá. Esperávamos que a Ângela lutasse lado a lado com aliados, mas em partidas reais a Ângela passou a maior parte do tempo longe dos aliados, o que é a realidade. Por isso, buscamos aprimorar características distintas da Ângela. Tá, quais seriam essas? Reduzimos significativamente o tempo de recarga da ultimate dela e otimizamos a lógica de mira automática da ultimate para aumentar a frequência de uso da ultimate pelos jogadores e a eficiência de suporte. O que é positivo, tá, mas vamos chegar lá, né? Fizemos melhorias na experiência da passiva, da segunda habilidade, permitindo que os jogadores percebam a melhor condição de campo de batalha, etc e tal. Para equilibrar, reduzimos o valor do escudo fornecido pela ultimate dela, removendo o feitiço de onde completar a canalização e reiniciação das suas habilidades. Ok. Tá. Digamos que eu dei uma lida antes de fazer o vídeo, mas quando lançou na realidade patch note. O Gordinho é um colega meu também, né, grande amigo do bem, né, nesse sentido, e a gente fala, não, vamos jogar ML, não sei o que, pô, vamos então. Aí eu fui dar uma olhadinha no patch note e já me estressei. Automaticamente eu estou irritado, né, antes fiquei irritado pra jogar, por causa disso aqui, ó. Ajuste na terceira habilidade. A gente vai chegar no ponto, mas eu só quero que vocês deem uma olhada nisso aqui, ó. Ai que bom, eu tenho agora um mousezinho, né? Fixo em 20. O que antes era um tempo de recarga fixo de 70 segundos, agora é fixo em 20. Eu me estressei nisso. Mas vamos ver aí o total, para ver se de repente isso me aconselha a ser uma pessoa melhor daqui pra frente, né? Então vamos lá. Aqui, ajuste na passiva. No efeito, adiciona um indicador de acúmulo para a velocidade de movimento obtida. Ou seja, é apenas uma intel ali, né? Fica ligeiro. Corrigindo o problema onde a Ultimate não conseguia ativar o bônus de velocidade de movimento da passiva. Pra quem não lembra, a passiva da Ângela, né? Quanto mais skill ela solta, mais ela corre pra lá e pra cá, então tem esse sentido, né? E quando ela tem alguém, essa passiva meio que vira também dessa pessoa, né? Passivamente falando. Mas ok. Ajuste a primeira habilidade, de 6 para 7, foi um grande nerf, mas assim, para um suporte que faz aí certos tempos de recarga, tá tranquilo. Ela não muda nada não vai morrer por causa disso. Então, de 6 para 7 não tem problema. Lembrando que de 6 para 7 vai ficar no tempo de recarga de 4,5... 4 para 5 segundos mais ou menos a skill ainda. Menos ainda, né? Dependendo do tempo de recarga das habilidades. Ajuste na segunda habilidade. Não pode mirar em unidades de minions. Que bom, isso é positivo. Nossa, cara, fizemos alguma coisa. Fizemos progresso aqui, rapaziada. A segunda habilidade é a coisa, tipo assim. Vamos lá. Minha visão de competitivo, não competitivo, mas também sou como jogador, não muito profissional, mas sendo um jogador, é que a segunda da Ângela é a coisa mais chata de controle de grupo, ainda mais pra um começo de jogo. É algo que, tipo assim, se você de repente moscar na lane e estiver muito avançado e você tomar a segunda da Ângela, tipo, no lugar onde você quer fugir, pra onde, né? Tipo, do lado da sua torre, tá lá batendo na torre adversária, tem que fugir pra tua torre, e tu encontra uma Ângela no meio caminho que te dá a segunda, às vezes nem flash te salva. Porque ela também flasha, né? Então fica muito difícil, muito chato. E ela é muito rápida por conta justamente da passiva, né? Que ajuda, auxilia ela muito nesse sentido. Então,
A segunda é a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. E agora você ter essa opção de você não mira mais em minion, isso só auxilia mais cada vez, né? Tipo aquela mudança lifestyle que a gente conhece, né? Então isso é muito positivo, né? Pro herói em si e pro jogador mais ainda, né? Adicionamos um círculo de indicador no alcance efetivo da segunda habilidade. Atingir inimigos para ajudar os jogadores a tomar decisões e garantir que a conexão não seja acidentalmente desconectada. Isso é realidade. Há muito tempo atrás, né, antes desse buff da Angela no caso, era muito esquisito o fator você grudou o cara na segunda, só que quando você já grudava o cara no seu alcance máximo, ou quando você usava a habilidade ia até o cara, meio que só conectava e já saía, desplugava na hora. Isso era horrível, porque às vezes o cara só tinha mais um speed que você, ou então ele só dava um dash pra trás no alcance máximo da tua habilidade. Então eu ficava meio, pô, não sei o que tá acontecendo. Agora, com essa barra aí de lifestyle, né, um buff da vida, né, um bom pra ele, né, pra se divertir, então tá show, né, vamos manter. Uma barra de contagem regressiva foi adicionada para indicar quando a imobilização estará em vigor, ou seja, permitindo os jogadores aí para que saibam quando os inimigos serão imobilizados. Isso aqui é perfeito. Por mais que eu ainda acho que jogadores mais experientes sintam o feeling do herói para saber quando vai ser stunado, geralmente o cara já sabe que vai stunar quando o cara tá com 99% slow, né? Porque você sabe que primeiro marca o cara, dá uma lentidão e depois o cara só morre no chão, né? Coitado. Mas ok, isso aqui é bom, isso aqui pra novos jogadores também cai numa mão na luva, né? Os pessoal não tem que reclamar, né? E o que me estressou, pelo jeito não me ajudou em nada, né? O resto do patch note, mas já me estressou. Vamos continuar. Escudo base de 800, 1300, mais 250% de poder mágico total, foi para 600 mil, né? E 600 mil já é um valor alto, tá? Quando teve a primeira atualização daqueles grandes suportes lá na Liga Latam São Paulo, eu já tinha me estressado já, com tanto buffing, né, de escudinho não sei o quê. Porque querendo ou não, esses valores extremamente altos não são nada comparado a um jogo que corta 50% do seu escudo e 50% da sua cura por conta de uma itemização. Entendeu? Então não adianta, tipo assim, eles jogam os valores alto mesmo, porque você é obrigado, e todo jogo tem que fazer a porcaria de um corta-cura. E aí você quebra cada vez mais o ritmo do seu jogo, né, tendo que fazer esse tipo de itemização, porque é algo básico. Que nem, é muito bom o efeito de você reduzir a velocidade de ataque dos adversários por conta do efeito aura que tem o domínio de gelo, né? E da mesma forma é muito bom tu fazer a queimação porque bate em tanque também. Então não é só pelo efeito corta-cura, então sempre vai ter. Então meio que o suporte sempre acaba apanhando de alguma forma. Então esses valores muito altos são justamente para compensar a queda do corta-cura, para pelo menos esse valor ser base, entendeu? Então para mim o ponto de vista é simples. Quando os caras jogam assim uma skill para 600 de escudo no nível 1, na realidade eles querem que essa skill seja 300 base. Por quê? Porque corta pela metade. Sempre vai ser assim. Só é exagerado desse jeito quando os caras são loucos e não faz corta-cura, mas aí é outra história, né? Cada um. Pelo menos antes da teamfight, quando o assassino vai entrar e ela já ulta, isso aí é perfeito, mas não é todo mundo que tem uma mecânica dessa, né? Vamos falar sobre a verdade. Bom, tiraram 100%. Vamos fazer a matemática, né? Tiraram então 100% do poder mágico total, ou seja, os itens aí que ela já cabe como dano mágico não vão afetar mais sobre o valor grandiosíssimo da ult, já quebrou aí, e quebrou aí 300 pontos, né? 200 pontos no começo do jogo, né? 6 para 8, 6 para 8, né? São 2. E 1000 para 1300 são 300 pontos. Então, 200 para 300 pontos foi uma soma aí quase aí de base de 500. A gente soma tudo, a gente soma um total porque é a matemática do jogo, tá? É a zoeira total, pelo menos. É como a gente fala quando ele funciona. E esse 150 aqui também é quebra demais, né? Lembrando que agora, com a ult com valor fixo em 20, como vocês já puderam ver, o valor da itemização dela, principal, que é o tempo corrido, quebra. Então ela não precisa mais do tempo corrido. De 20 segundos de ult, você não precisa de tempo corrido. Confia em mim, confia. Você não precisa de tempo corrido com 20 segundos de ultimate. Então você pode guardar essa ultimate, você pode guardar mais um slot de item para uma coisa mais útil. Lógico que jogador de Angela também é tudo louco, né? Na maior parte do tempo, eles ficam lá fazendo, né, na vara da rainha do gelo, e etc e tal, né? Lentidão e faz queimação também, então é uma loucura. Ainda dá pra fazer? Dá pra fazer. Isso auxilia bastante o herói, ainda mais pelo efeito, né, que ele traz. Porque ela é automática, ela sempre vai conseguir acertar esse efeito, né? Se ela gruda num tanque, ela gruda num carry, ou seja o que for, alguém vai tomar esses efeitos. Então isso é positivo. Só que agora ela não precisa ter tempo corrido, ela pode fazer outra coisa. Então dá espaço pra ela fazer um outro tipo de itemização, de repente uma versão um pouquinho mais tanque, né? Versão tanque que eu falo como é que posso dizer? Fazer uma itemização mais voltada para a vida, né? Não exatamente como defesa, ou continuar fazendo dano mágico bruto, né? Que não vai ser o melhor dos casos, ainda mais pelo nerf total dela, né? E pelos, né? Acho que tempo de recarga é mais eficiente, mas aí a gente poderia ver mais tarde também, né? Sobre outras itemizações. Com um buff enorme na linda da Angela, toma um nerf básico na Florin. Obrigado, viu, jogo? Vamos lá.
Simplificamos a experiência para compartilhar a flor da esperança da Florin com heróis aliados. Agora você pode arrastar diretamente para selecionar um aliado-alvo para compartilhar. Ok, válido. Também adicionamos um recurso que sua ultimate agora exibe informações de HP em tempo real. Uau, isso é incrível, isso é incrível. Obrigado, isso é bom. Isso é bom, isso é lifestyle. Né? Na sua ultimate agora exibe em tempo real. E de aliados com vida baixa, permitindo que você use a ultimate mais rapidamente para apoiar heróis aliados em situações mais difíceis. Eu sou o tipo de pessoa que reclama muito porque eu sou velho. Vocês já me conhecem um pouquinho, eu gosto de reclamar. E velho no meu sentido que eu sou, velho de alma, né, no caso, eu sempre fico louco da cabeça porque eu não sou o tipo de cara que consegue mexer em celular, né? Ficar dois dedão aqui, ó, brincando aqui, ó, parece duas lagartas aqui, ó. Eu não tenho essa malemolência de ficar rápido no dedo, né? Ainda mais que já deu minha época, né? E querendo ou não, ficar nessa de ficar observando o mapa para ver os aliados é chato. E os íconezinhos também são muito fracos para tu saber quando alguém tá ou não tá com uma vida legal para você, como jogador de Florin, poder ultar. Então às vezes você só ulta porque às vezes a skill voltou, ultei. Dane-se, tempo corrido, se matar alguém matou, se ajudou auxiliando meu tempo de recarga, entendeu? E assim vai. E aí o problema é esse, acaba ficando um pouquinho chato, né, sobre essa condição. Só que não tira nada da experiência do herói. Então, isso agora trazendo é lifestyle, é uma vida melhor que ela vai ter agora, uma experiência melhor tanto pro herói quanto pro jogador, e show. Tá bom, mas vamos ver. Para equilibrar, reduzimos levemente sua capacidade de controle de grupo e o valor do escudo fornecido aos aliados. Tá bom. O valor do escudo. Opa, foi mal. O valor do escudo, né? Mexeram no escudo. Vamos ver. Ajuste na passiva. O método de compartilhamento do Deal, tá? Que é o. Lembrando, o Deal é esse carinha aqui. Tá? É o patch. Flor da Esperança. Toque na Flor da Esperança, selecione o avatar do aliado. Toque na Flor da Esperança novamente para compartilhar o equipamento. Tá. Arraste a Flor da Esperança para o avatar do aliado desejado e compartilhar. Beleza, virou uma ult da Ângela, né? Porque antigamente você tinha que abrir o círculo ali de opções de ajuste, escolher um aliado e clicar ainda assim para ter essa velocidade. Como está sendo um jogo bem mais dinâmico, eles só pegaram a mesma relação da ultimate da Ângela, abriu, um dedo já abriu, arrastou, soltou, já está automático. Não muda tanto. Vamos lá. Escudo 100 mais 90% do mágico no total para 100 mais 70% do dano mágico total. Lembrando que o escudo é baseado em curas efetivas do alvo. Que eu lembre. Eu não consigo usar aqui, tem que usar aqui. Ó. Tá vendo? Compartilha a flor financeira aliado, tem 5 tempo de cada, que considerasse ele 100 cada vez que ele for curado pela Florin. Né? Florin não pode vender a lanterna, o que é horrível. Infelizmente, é uma das piores coisas que tem da Florin é ela usar a lanterna como itemização. Não estamos falando da lanterna da Zushin, tá? Estamos falando da lanterna da Florin. Vamos ao ponto. A lanterna da Florin é uma itemização. Quando você abre ali o seu menu, a Florin sempre vai ter um item. Esse item meio que evolui com o tempo, etc e tal. Só que esse efeito poderia ser passivo, não precisa ser uma itemização. Pode ser algo como status que só aparece numa HUD de alguém. Mas não, pra ela tem que ser uma itemização porque tem que nerfar o herói, porque tem que dar 20 segundos, não é mesmo? De ultimate da Ângela. Mas na Florin ela tem que ter um slot a mais, porque ela tem um item, né? Porque ela é um herói desatualizado, infelizmente. Né? Com tanto potencial, é um herói desatualizado. É a mesma coisa que tu querer jogar de Estes, e aí tu vai ter um item lá pro Estes lá, porque, sei lá, ele vai dar uma escura pra alguém em específico. O Estes não pode ter um item. Ou a Ângela sem um item, né? Se bem que agora já tirar o tempo corrido dela, né? Ela ficaria com mais um slot aí, né? Pra vida. Enfim, isso não influencia tanto. Lembrando que Florin não é um tipo de herói que abusa de dano mágico, como uma Ângela da vida. Ela não faz ali itemizações como queimação, tem até casos que se faz, mas é muita aleatoriedade fazer isso, não tem por que fazer. Ela funciona muito melhor com outros itens, mas ninguém te impede de fazer, né? Se tu faz, o problema é teu, mas eu só falo que você é meio esquisito na cabeça se você fazer. Mas cada um com os seus, também sou, né? E aí, isso aqui não influencia, porque 20% de poder mágico não é nada comparado a um herói que não tem esse potencial. E outra, lembrando, cortar mais desses escudos que já são fracos, tá? O escudo já é fraco, por natureza. Lembrando que ela só está com esse escudo aqui no mínimo 3 vezes, se não me engano, porque é uma na primeira, tá? É a primeira skill, uma vez na primeira skill, e 2 vezes na ult, né? Porque a ult tem a primeira leva e a segunda leva de cura. Nesse sentido. Então, no máximo, ela teria 400 de escudo ali, 300 de escudo. Tipo, a base, né? A base 300 de escudo. Só que cortando tudo pela metade, o aliado vai ter 150 base, entendeu? Então, mas tudo bem, né? Vamos dar 20 segundos de ultimate pra Ângela, né? Que não dá nada. Duração do escudo. Todo aumento de 0.7 para 0.5. Tirou ali, assim,
já não dava pra respirar. E... né? Isso aqui só serve no máximo pra tirar canalização agora. É que tipo, já fazia isso, né? Porque, cara, 0.7 pra 0.5 não muda nada na vida de ninguém. A Florin não é um tipo de herói que, tipo assim, beleza. Ela tem um alcance muito bom de habilidade, ela tem um alcance de questão de range e uma questão de área de efeito da segunda dela que é muito forte. Né? Ainda mais para lutas em lugares pequenos, ela com certeza se jogar no meio da galera, num lugar no meio da selva, ela vai acertar minimamente alguém. Só que isso aqui não é um fator meio desesperado para os caras meterem um 0.5, pô. Ainda assim porque o tempo de skill é um pouquinho alto, deixa eu até lembrar. Olha lá. 13 segundos de tempo de recarga, óbvio que também tem CDR, etc e tal, afins, só que ainda assim é muito baixo e o herói é focado para cura, né? Lembrando, o Estes tem controle de grupo? Tem uma lentidãozinha. A Angela tem um controle de grupo? A Angela tem um controle... Eu vou começar a ficar estressado. Eu tô estressado com a Angela, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele será imobilizado por 1.5 segundos e sofrerá 450 de dano. Aí a gente vai na Florin. Isso aqui causa 175 de dano e 0.5 de CC. E o que tem a ver as calças, né? Então, não muda nada. Isso aqui é só mais uma birra, claramente, sobre o herói. Não tem nada demais aqui que, tipo, isso aqui não precisava acontecer. Entendeu? Todo esse nerf aqui, ó, esse nerf aqui, não sei o que, não presta. Isso aqui, a única coisa que ajudou aqui foi a HUD melhor pra ela conseguir ultar. De resto, não tinha que mexer na passiva, não tinha que mexer na segunda, porque ela já tá, coitada, já tá andando de muleta. Agora os caras estão tirando a muleta, como é que ela anda, né? Complicado. Então já vem meu estresse diário já, né, pra lembrar que Ângelo existe no jogo, né? Então, agradecer aí ao Monton pelo, né, grande qualidade aqui, né? Mas o Estes lá, que coitado já, tá na cadeira de rodas e esqueceram ele na cadeira de roda também, né? Outro, né? Que ninguém gosta, né? Dele, pelo jeito, mas a Angela não. A Angela precisa de 20 segundos de skill, né? Na Ultimate. Parabéns. Tô feliz, né? Tô feliz demais. Mas beleza, vai. Enfim, com o nerf mais inútil que eu já vi na minha vida, de 0.7 pra 0.5, que isso aqui só vai tirar a canalização, né? Então é tipo assim, a farsa tá lá lutando de canto lá, tu vai lá e joga uma de trivela, né? Se não tiver um tanque na frente. E aí tu para o tanque por 0.5 segundos. Se ele não fizer uma tenacidadezinha ali também, né? Uma resiliência, né? Como a gente também gosta de falar. Aí tu já toma também, né? Enfim. E aí na terceira habilidade, como eles falaram, né? Eles mudaram aí um pouquinho, né, da questão. Então tem um recurso de informação que o HP de aliados abaixo de 60% da vida, né? Serão exibidos em tempo real perto do botão da Ultimate, facilitando aí para os jogadores apoiar os heróis aliados. Vai ter uma HUD a mais, vai ter mais poluição na tua tela se tiver um celular pequeno, mas aí a gente recomenda que você, né, faça um ajuste legal ali para pelo menos ter uma apreciação. Mas um lance aqui lifestyle, completamente de boa. Nada vai, não vai, cara, não vai trazer ela de volta, né? E mesmo se fosse de 0.7 para 0. Pra 1 segundo, também não ia mudar nada, porque os caras não estão afim, tá ligado? Só não tá afim. Então esquece. Não vai mudar pro competitivo. A Angela eu fico nas minhas dúvidas do competitivo. Acho que ainda é forte. Ainda mais que tudo roda muito rápido no competitivo. Mas não sei se a Angela no mid. Tá? A Angela no mid faria algo aqui. Acho que ela ainda tem um potencial da Angela mid aqui. Ainda mais que a ult agora com um item a mais, né, de slot. Que ela não precisa, né, comprar o tempo corrido. Base, ela pode ficar à vontade, né? Eles querem mais que ela fique junto, né? Mas querendo ou não, com 20 segundos de ult, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode correr de volta pra outra lane lá, fazer outra side e depois voltar pro time. Então, dá nada. Isso aqui eu gostei, tá? Vamos ler junto, que eu só li a base ali, mas eu já acho interessante, então vamos lá. Bane tem dependido muito de ouro para crescer na atualização atual. Queremos que ele tenha um impacto nas lutas e equipe cedo no jogo. E beleza, né? Então ajustamos a sua curva de dano aumentando o seu poder de início no meio de jogo, ok? E ao mesmo tempo, aumentamos a força da sua segunda habilidade totalmente carregada. E a hora de surpreender os inimigos, né, com um cuspe de veneno. É o nome da habilidade não, né? Não, porque o nome disso é cerveja, né? Então tá bom. Os tubarões invocados pelo Ultimate do Bane podiam ser facilmente esquivados pelos inimigos através de um posicionamento ágil ou habilidades de mobilidade. Show. Então reduzimos o tempo de preparação do Ultimate, enquanto aumentamos a velocidade de movimento dos tubarões. Com isso eles vão tirar os efeitos, né? E otimizamos os efeitos de arremesso no ar e lentidão da Ultimate. Isso permitirá que os tubarões enfurecidos sejam uma ameaça maior para os inimigos. Para equilibrar, reduzimos a força dele no final de jogo, enquanto removemos o efeito de empurrar da Ultimate, impedindo que o Bane tenha um tempo adicional de perseguição aos inimigos empurrados. Ok. Vamos à leitura base aí, mas já deu pra entender as coisas, né? Então é o seguinte. Ajuste na terceira habilidade. Opa, na segunda, né? Perdão. Vamos aqui, ó. Segunda habilidade. Dano base do veneno.
de 130, 330 mais 130 do poder mágico total. Não é porcentagem, é flat? É por cento? Ah, é por cento, né, rapaziada? Calma. Eu acho que deve estar errado, né? Porque aqui devia ter porcentagem, né? Eu não lembro se o esqueleto era assim, mas calma. Enfim. E aí vai de mais 10 pontos, né? De 130 para 330, para 140 mais 340. Mais 130% de poder mágico total. Ah, mas Henrique, deram 10 pontos em cada nível? Sim, 10 pontos em cada nível é importante, né? Aumentou. Quantas vezes tu com habilidade? 4, 5, 4? Não, calma, não são personagens. Ele é personagem de 2 skills. Né? 2 skills ultimate. 4, 5. Me perdi, mas já deu pra somar, né? São 10 pontos em cada. O que, entre aspas, vale, né? Entre aspas, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Multiplicador de dano carregado de 150 para 250. Isso aqui é o importante. Isso aqui é o que vale pra mim a ideia que o BNAP vai vir pro competitivo. Por quê? Porque isso aqui é forte. Trazer 250% de scale de uma habilidade é muito forte. Né? Se a gente for somar ali, se o cara tiver 100%, 100 de dano mágico, ele vai transformar esses 100 de dano mágico em 2 vezes mais meio. Acho que eu não lembro agora. Nossa, já faz tanto tempo que eu não faço matemática de Pet Note que eu estou maluco. Mas 250% de 100, vou ter que abrir matemática, né? Nossa, rapaziada, vou fazer aqui a calculadora. .exe, que é o meu padrão. Ainda bem que agora não aparece a calculadora para vocês, mas para mim aparece. Então já é válido. Então a gente tem 100 de dano base, e aí a gente coloca a porcentagem em cima dele de 250. Estou louco. Calma aí. Calma. 250, porcentagem. Como é que faz porcentagem agora? Eu não lembro como é que faz porcentagem. Ai, vamos fazer. Tô louco, rapaziada. Quanto é 250% de 100? Estou mal. — 100 de 250, meu Deus do céu, tô mal, rapaziada, tô péssimo. Não estou legal. É 250. Ou seja, vai dar 250% a mais de dano sobre a questão da habilidade, né? Sobre o que você já tem, sobre o valor que já é atribuído, né? Sobre essa função toda. O que antes daria, né, 130%, numa cuspida base, numa cuspida carregada, são 250. E isso vale bastante, tá? Sobre o valor total aí atribuído às suas habilidades. Show de bola? Acho que deu pra entender. Tô bem lento. My bad. Acho que é à noite, né? Acho que não posso fazer Pet Note de noite. Tem que fazer de manhã de novo. Então vamos lá. O tempo de investida de 2,5 foi para 2 segundos, porque ele vai ter um dano mais rápido, então ele já tem uma velocidade de movimento nesse meio do caminho, então já pensaram nisso. Tiraram meio segundo da corridinha, né, para fazer a boa. Tempo de proteção da investida de 2,5 para 3. A proteção da investida me quebrou. Para aquelas 100 pontos de poder mágico, não, isso eu sei, eu já tô ligado já, mas... Acho que é o valor, né? Mas 2 segundos pra 3? Não tá falando 3 aqui. Vou ficar devendo esses 3 segundos aqui de proteção de investida que eu não cheguei a ter. Corrigindo um problema que a barra de progresso de carregamento não corresponde ao tempo real do carregamento e agora o dano de 250% só será causado quando a barra de progresso estiver completa. Ajustamos a taxa de decaimento de aumento de velocidade de movimento. Show! Então, eles tiram um pouquinho da velocidade, né, no caso, quando a gente fala sobre o tempo de investida dele, para não ficar tão quebrado a ponto dele ficar só cuspindo e saindo fora, que é geralmente a boa parte da mecânica do Bane quando a gente fala sobre primeira habilidade, né? Lembrando que a primeira habilidade dele é o rebatiro, praticamente, né, o canhão de garra. Ele dá um tiro em uma unidade e o tiro repassa para outra, né, nesse tempo. Mas se ele mata a primeira habilidade, a primeira unidade, né, à frente dele, ele dá um dano bem melhor, né, no alvo depois, né, que o tiro vai dar esse rebatiro aí. É interessante, então tudo bem. Pelo menos é menos velocidade para ele ficar tão ofensivo assim. E vamos ver agora sobre a questão da ultimate das habilidades. Reduzimos o tempo de recarga de 20%. O tempo de preparação. Ou seja, o tempo que ele tem de conjurar essa habilidade, né? Preparação, acho que é a conjuração. A velocidade de movimento dos tubarões de 4 foi para 4,3, né? Aumentaram significativamente. Não foi, oh meu Deus, mas pelo menos é algo. Né? Duração no ar de 0.4 para 0.6 ajuda, mas não é. É que a mesma coisa da Florin, né? Tipo, é algo, mas não é. Saca? Os tempos são bem diferentes. Dá tempo só de relação ali da pessoa, no caso, ter um dash para escapar, mas se ela tomar já é o suficiente para ela, né? Não
não ter que gastar, né? Poderia ter usado a habilidade antes. No campo do bug, que a duração do efeito não é descrita na Ultimate não corresponde ao efeito real, beleza. E removemos o efeito de empurrar da Ultimate, melhoramos o efeito de lentidão do impacto. Ou seja, o que antes você tomava o dano, levava o knock e era empurrado, agora você só vai tomar o knock-up, ficar no mesmo lugar, porém a lentidão vai ser um efeito melhor. Então tá aí, ó, 600 a 1000 de dano, né? 600 a 1000, o dano, né, no caso, 600 a 1000, mais 100% do ataque físico total, mais 170% do poder mágico total, foi para 700, 1100, 80% de dano físico total e 150% de poder mágico total. Isso é positivo, tá? Querendo ou não. Óbvio que mantendo 170% de poder mágico seria muito bom, mas a gente sabe que com a velocidade da Ultimate agora, com a questão do knock-up e da lentidão, apesar de que não falou, né, quanto que tá de lentidão, né? Quanto que tá de lentidão aqui? 75%, olha lá. 75% de lentidão, é muita coisa, 75% de lentidão. E com os efeitos e tudo mais, não pode ficar tão forte assim Ultimate. E aí, no caso, é a questão do Burst que a gente vai falar por conta da segunda e ult do Bane AP. E eu acho que é válido. Só não vejo agora, além do tudo isso de bonitinho, não acho que isso venha pro competitivo, né? Não o Bane AP, mas o Bane AD com certeza está sendo bem-vindo, tá? E provavelmente vai ser aí uma diversão. Tanto que eu até vou conversar com o Bane pra saber o que ele acha mais dessas mudanças do herói, já que ele tem muito mais tempo de jogo, né, com o Bane, porque o nome dele é Bane, né? Então, já sabe. Vamos. Então, eu joguei, não vou mentir, eu joguei, mas eu não li. Então eu meio que senti, fui no feeling pra entender um pouco mais do herói, gostei do que eu, né, joguei, mas agora eu quero saber um pouco mais do que tá significando as coisas. Então, estamos, o Rei Demônio de Fogo reforma é ótimo, retorna com ainda mais poder. Com suas ambições reveladas, Thamus lidera a Legião de Demônios em busca para dominar o abismo. Lembrando que ele teve uma reformulação visual também muito boa, e a gente vai ver também, né, pelo menos as primeiras impressões aqui. Então, vamos ajustar na passiva. Ajuste de mecânica. Ajuste de mecânicas. Cada ataque básico que não emite energia de lava acumulada na fúria de Thamus, o que aumenta a chance de ativar a energia de lava. Calma. Cada ataque básico que não emite energia de lava acumulada à fúria do Thamus, vírgula, o que aumenta a chance de ativar a energia de lava, tá? Isso deve melhorar significativamente a chance geral de ativar a energia de lava. O dano real da energia de lava, 45 mais 100% de dano de ataque físico total, mais 5 do nível do herói, né, vai para 60, 70, que é a matemática que a gente segue agora, 4, 5, 6, 15 pontos, né, 15 pontos a mais de tabela, porém mais 70% de ataque físico total, porém vai acumular 8. Na matemática sincera, 5 por... Vamos fazer matemática, né? Cadê a minha calculadora? Perco minha calculadora. 5 por 30. 30 vezes 15, né, na realidade. Tô certo? Tô certo? Tô péssimo na matemática. Tá. 30 por 5? Não, por que 30? Não é 30. 15 por... Oh, meu Deus do céu. Tô louco, rapaziada. Calma. Namastê, eu tenho que me focar. 15 por 5 é 75. 75 a mais, né? Agora, 15 por 8 dá 120. 120 menos 75, vai. Menos 75. A gente já tem. Agora eu tô pensando. Ou se tivemos um buff de 45 pontos no dano verdadeiro da habilidade. No dano verdadeiro. Porém, tirando um pouquinho de ataque físico, né? 30% de ataque físico já é bastante coisa. Lembrando que o Thamus é um tipo de herói que não se beneficia 200% de build física, né? Não quando a gente fala de competitivo. Ele tá sendo um herói ultimamente que usa bastante o Cinturão do Trovão. Um item que comba bastante com a passiva dele também, questão de dano verdadeiro, então isso é muito bom. Máximo que a gente via de itens pro Thamus na época, né, de ouro dele, que ele gostava bastante, ficava ali variando entre a foice da corrosão e hoje em dia, com as mudanças mais recentes ali do Machado de Guerra, é um prato cheio para ele também. Só que ambos ali são itens ali que, de um lado só dá attack speed, do outro mal dava dano, né? Mal dava ali, do outro lado o Machado de Guerra, que aí sim esse dava o dano, né? Dava pelo menos um dano base muito bom e escalava. De 70, 100 pra 70 não é tanto não. Tipo assim, vai morrer, mas pelo menos dá um buffzinho de 45 ali, ó, de dano a mais ali, é legal. A gente acha que o valor é pouco, mas quando você pega um Thamus ali pra te encher de porrada, aí você entende que a life is not a strawberry, como o pessoal fala ultimamente. Mas vamos ver mais aí, quero ver mais coisa.
Otimizamos a detecção de colisão das foices, agora se movem mais rápido para atrás do alvo e o arrastam de volta. Ok, se foi otimizado. Algumas vezes eu sentia em gameplay que às vezes você tinha ali o alcance das foices, só que se o inimigo estivesse andando para trás quando você jogasse a foice em cima dele, se você tentasse puxar rápido, o inimigo não voltava. O inimigo só, tipo, meio que saía dessa suposta habilidade. Se eles otimizaram isso, então eu fico mais feliz ali no caso sobre perseguição. Porque o Thamus é muito forte sobre perseguição. Só que muitas vezes ali ele depende de um combinho, né? A primeira com a segunda, né? Pra jogar, pra correr um pouco mais rápido, jogar a primeira de novo, né? Então ele meio que perde isso, né? Não conseguindo fazer ali a puxada contra o adversário, meio que, né? Ele se expõe muito e é muito punido, né? Dependendo aí da visão dos jogadores. Ajuste na segunda habilidade, otimizamos tanto a experiência de lançamento quanto os efeitos visuais dessa habilidade. Ou seja, deixou bonitinho, né? Só bonitinho. Só bonitinho, só bonitinho. E lifestyle. Ajuste na terceira habilidade, essa que eu queria saber. Reduzimos bastante o tempo de preparação da habilidade. Ok, é que é uma geração, né? Então o Thamus agora pode se transformar rapidamente. Ao se transformar, ele ganha uma fúria completa e o HP máximo ali de 500 para 1500 que ele recebia, né? Então ele já tinha 500 no primeiro ultimate com 500, depois ele fazia, exemplo, 1000 e depois ele tinha 1500 de ult, né? De vida, né? Quando ele ganhava HP máximo, né? Que era o caso. Agora não. Agora vão ser 600 em todos os níveis. Eles ajustaram a velocidade que você ulta, né? Então não tem aquele momento de explosão, né? Que demorava um pouquinho para explodir. Não, agora é explosão rápida, ele já tem a vida máxima. Então isso é muito bom para baitar adversário também, né? E um bônus de HP máximo que varia de 30% a 50% do HP máximo adicional dele, né? E geralmente o HP máximo adicional conta com a itemização que você faz com vida. Então ele se beneficia disso agora. E aumento de velocidade de ataque de 1.3 a 1.6 foi para 60% a 100%. Ou seja, antes era multiplicado pelo valor, como vocês viram, né? Tipo, a velocidade de ataque dele era alguma coisa mais vezes 1,3 e outro vezes 1,6. Agora é de 60% a 100%, que é bom. É bom. Não vi ainda, isso é interessante, porque eu ainda não vi se já voltaram com a ideia de fazer com ele a itemização da foice da corrosão, né? Visto a mudança em buffs, já que ele também agrega muito, a ultimate dele também carrega muita de vida e a questão da velocidade de ataque, né? Já que é 100%. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. E pra quem não viu, só mostrando o modelito dele. Vamos pegar o primeiro dele. Ah, já é o base, né? Tá aí o conceito dele. Bonito, tá? Meu ponto de vista. Um homem bonito desse. Reformulado. Né? E a questão da passiva, que talvez alguns não devam ter entendido, é isso aqui, ó. Na cabeça embaixo, em cima da cabeça dele, embaixo da barra de vida, vai ter essa barra vermelha. Essa aí é a barra de fúria. Significa que você vai ter ali uns ataques básicos ali por consequência, né, dessa explosão. A explosão é o dano verdadeiro. Quanto mais ataques você causar no inimigo, mais chances você tenha, melhor ainda mais. E quando a barra está completa, você tem ainda mais propriedade para conseguir acertar ali, né, seus ataques com a questão da fúria, o que é bem positivo. Então, mudanças de skins, etc e tal, eu não vi todas, mas é bonita. Só não sei sobre as outras skins, na realidade, se mudou alguma coisa. Não, né? Aparentemente só com ele base. Né? Por mais que movimentos, etc e tal, mas não mudaram, tipo, mecânica, assim, pelo menos. Não vejo, assim, tanta diferença, assim. As intros continuam a mesma. Mesmas. Deixa eu ver se uma skin... A skin que eu queria e não consegui pegar, né? Que eu trolei e não peguei, mas tudo bem. É irada essa aqui, tá? E a crominha dela também é bandida. De bandida. Excelente. Mas vamos voltar ao nosso Pet Note, que é onde a gente se interessa. Vamos no Thamus. Sobre a versão competitiva, eu acho que ele vem, hein? Eu gosto do Thamus no competitivo. Acho ele muito bom. Ele era muito bem utilizado pra lutar no começo do jogo. Faziam muito ele lá pra ele pegar o level 4 e lutar por uma tartaruga. Porque em questão de constância, é muito difícil de alguém bater no Thamus, tá? Eu não lembro agora de cabeça counters de Thamus. Não counter. Tô falando assim, alguém que bata nele de igual pra igual, né? Tipo assim, deixa os dois bater ataque básico o tempo inteiro e alguém vai bater nele, entendeu? Muito difícil. Ainda mais porque, geralmente, quando a gente fala sobre lutador na parte superior, são poucos ainda que tem ainda uma certa função ali de... Né, como o Thamus, né? Que ele consegue ser um tanque que bate muito com o ataque básico e o ataque básico dele sempre proporciona algo melhor, né? Mais que Argus, Argus e companhia, né? A galera do Argus aí e afins, né? Que é Argus, Aulus e tal. Tudo bem, eles trocam com ele, mas só no meio de final de jogo. Né, com muita itemização. Thamus não. Thamus deixar ele sem item ali, ele vai surrar todo mundo na porrada. Por quê? É a função do herói. Então, gostaria de vê-lo no competitivo, sim. Isso aqui eu achei interessante
E não era. É de um ano passado pra cá que vinham fazendo muitas micro buffs, né, micro ajustes ali na Sylvana, né, mudando um pouquinho da questão da passiva dela, etc e tal, eu lembro muito bem disso. Só que agora ela tá sob esse efeito aí de controle de grupo, né? Ou seja, agora, né, recebemos o feedback solicitando imunidade a controle da segunda da Sylvana, mas com uma habilidade de alto dano com efeitos de alteração que só pode ser lançada frequentemente, adicionar imunidade e controle tornaria impossível para os inimigos contra-atacar, o que é válido. Então, pelo menos eles têm uma noção, né? Eles têm algo aqui, ó. Eles, na sabedoria símia, né? Alguém tem ali, né? Meus amigos. Então, óbvio que não poderia, né, fazer isso. Porém, para manter o equilíbrio, estamos ajustando a habilidade para que não seja interrompida apenas por controles de alto nível. Controle de alto nível no ML, se eu não me engano, é knock-up. A partir de knock-up já é alto, já é muito bom nível, entendeu? A mais alto que knock-up é só supressão, que é o tiro franco, o tiro caja e afins. Mas eu acho que agora funciona só quando ela é jogada pra cima ali, que ela para a habilidade. De resto, tentou dar o stun em cima dela, tentou arrastar, tentou enraizar, ela vai mandar a segunda e não vai parar. Então, Lifestyle, muito bom pra ela. Opa, aqui ó, Lifestyle. Muito bom esse buff pra ela, mas não vai deixar ela voltar pro competitivo. Ela ainda continua sendo um herói com muitas falhas, eu acho que ela precisa de uma reformulação logo, pelo menos uma segunda skill, se tipo, ela ainda conseguisse andar com essa skill, sabe? Se fosse de uma outra coisa, qualquer coisa, acho que seria muito melhor. Né? De repente trocar a passiva dela por outra coisa, não, a passiva dela também não muda muita coisa pra fazer uma skill dela, mas eu acho que se fosse o caso, que ela pudesse lançar uma skill sem tomar algum tipo de controle, fosse uma passiva, né? E aí eles colocariam pelo menos uma habilidade melhor pra ela depois, acho que isso varia, né? Valeria muito mais a pena. Chip, vamos lá. Melhoramos levemente os atributos base para aumentar a capacidade de ajudar os aliados e eliminar minions e monstros. Ajustes de crescimento de atributo de 5,5 para 6, ou seja, mais 6, cada nível ele vai ganhar 6 de defesa física. Show, legal, né? Meio ponto para cada. Meio ponto equivalente a 6 a mais. É 5,5, né? Metade de 15. Quanto é metade de 15? Não sei. É 7,5? 7,5. Então meio que ele ganhou 7,5 pontos de armadura a mais no final do jogo. Parece fraco, mas no ML isso conta bastante coisa também. É aquele ataque básico lá que não te matou, entendeu? Agradece o buff. Ajuste na passiva, novo efeito. Agora marcas podem ser aplicadas em minions e monstros da selva. Marcas de passiva, se não me engano, acumuladas com a primeira, né? A primeira tem um efeito muito bom, que quando ela bate em área, marca um alvo, e quando ele dá um socão, ele stuna e dá um dano bruto. Se isso aqui for acompanhado pra bater em minion, ele vai ser bem mais forte, sendo utilizado em composições, justamente para ele conseguir ajudar a puxar o mid cedo. Então ele puxa o mid cedo, auxilia ali num gank, etc e tal, e todo mundo positivo. Todo mundo vai pra casa feliz, o herói também vai lá, come a batata dele e finge que nada aconteceu, né? Que é ótimo. Então, em alguns casos também que ele, de repente, tá numa rota, um mosquito, que ele tá numa rota, de repente, ele precisa puxar o mais rápido possível, ajudar alguém, mas ele não consegue, porque ele é dependente muito da explosão compulsiva, né? A habilidade, no caso, o feitiço não, o emblema, né? De tanque, que não... Só aquilo não dá, entendeu? Só aquilo auxilia. Mas quando você não tem aquilo, você precisa desesperadamente puxar uma rota, a melhor coisa que você pode fazer é dar esse buff de primeira habilidade nele, né? Em questão de passiva. Bom, eu espero que seja isso que eu estou falando, né? Senão eu vou ficar muito triste. Ok? Muito triste. Vai parecer competitivo? Acredito que sim. Válido. Kimi. A Kimi tem uns certos pesadelos aí da vida, né? Descobrimos que a Kimi pode alcançar taxas de acerto mais altas ao tocar continuamente os botões de ataque básico, enquanto perde menos dano no processo. Nosso objetivo é ajustar isso. Aumentamos o intervalo de ataques básicos quando o botão é tocado continuamente. O pessoal tava... né? Só... Aí descobriram uma mecânica muito boa. Aí a Montoon viu que isso aí estava quebrado, eles resolveram não nerfar, só fizeram ajuste, e aí com esse ajuste conseguiram aí estabelecer pelo menos aí o intervalo de ataques básicos. Vai matar o boneco? Não, o boneco já morreu aqui, ó. Né? Perdendo velocidade de movimento, né? Perdendo efeitos de lentidões, né? E afins. Por mais que ela ainda assim seja muito forte, e a escolha do competitivo dela ainda continua sendo boa, os efeitos dela como primeira e ult sempre vão ser muito melhores, né? Em questão de competitivo, de uma forma geral, e óbvio que a sequência de DPS dela é muito boa. Mas primeiro e ult é perfeito. O boneco fica uma maravilha. Uma maravilha. E vamos ao último, tá? Vamos estender um pouco mais o vídeo também, né? Já tá ficando longo. Notamos que depois que o alcance de ataque básico de Cici foi aumentada nas atualizações anteriores, a área de dispersão não correspondia aos efeitos visuais. Portanto,
otimizamos a área de dispersão do ataque básico da Cici para que o novo alcance corresponda melhor aos efeitos visuais. Show? Monitoramos o ajuste para evitar impactos significativos na força real da Cici. Ou seja, otimizamos a área de disparo do ataque básico. Lifestyle, rapaziada. Mudança bem fraquinha na ponta de tudo. Lembrando que foi por causa disso aqui, ó. Remoção dos acúmulos, né? Instantaneamente. Foi pra 1 por segundo. Isso aqui é muito antigo, na realidade. Isso aqui é muito antigo, não foi por causa disso. Foi muito além. Oxi, então que patch foi esse aqui? Que foi na cinza 35, eu lembro desse cinza 35 aqui. Era péssimo quando a Cici perdia todos os stacks de uma vez só. Então agora eles reduziram pra, né, 1 por vez, pra não ficar tão pesado pra Cici, né, ter que estacar em algum lugar ou relacionado, né. Pelo menos ela teria mais um move speed pra conseguir sair da rota dela e ajudar num outro lugar. Depois ela só batia nos minions no mid, mantinha ou fazia mais e depois já pulava pra teamfight, que era excelente. Show. E esse foi o nosso patch note. Dando uma olhada no patch note passado, lembrando pra vocês que tem ainda uns pontos, tá? Acho que eu vou falar por cima bem rápido, porque não pega tanto. Reforço do Grok. Vou fazer o Grok, tá? Preciso fazer o revamp dele. Não fiz ainda o vídeo sobre, mas farei pra ajudar vocês mais nesse sentido. Mas o buff que no caso aqui foi passiva, né? Escudo de 10% da vida máxima pra 14. Perdão, escudo de 10 para 14, muito bom. 4% a mais de vida é excelente. E a única coisa que eu acho que ficou bem chata no Grok foi porque ele perdeu aquela força de fazer dano físico para ganhar armadura. Então eles tiraram completamente isso dele, e aí é meio complicado, né? Ele não tem muito mais defesa. Então é bom eles darem esse buff justamente para ele se sentir um pouco mais, né, forte. E a defesa física adicional dele, de 30 mais 4 por nível, fica 30 mais 6 no nível do herói. O que também é positivo e acompanha até mesmo o próprio rato de laboratório lá, que eu esqueci o nome do chip, né, da batatinha frita. Batata frita 1, 2, 3. Guinevere. Super magia obtida em um ataque básico de acerto de primeira e segunda habilidade, 1/4, para 1/3. O bônus de poder mágico aprimorado de 120 para 90%. A questão da passiva, no caso, lembra que você estaca no seu adversário para você conseguir fazer os efeitos de salto, etc e tal. Antigamente, se não me engano, era 4, mas na realidade eu acho que era 3 na realidade, né? De acerto da primeira e segunda habilidade. Ou era de ataque básico da passiva para ela dar o salto? Acho que é da passiva para ela dar o salto, perdão. Né? Então ela precisa do stack para isso. Antes era 120%, agora é 90%. Diminuíram um hit nesse sentido, ou seja, ela vai ter muito mais vezes para poder usar. Diminuindo a força de 120 para 90 é válido, então ela não vai ficar também tão abusiva a ponto de também quebrar você na porrada num ataque só. Então também não vai puxar a lane tão rápido, etc. Então, o que é um pecado. Lembrando que boa parte dos combos da Guinevere e afins, ela não consegue puxar a rota tão cedo, né? Porque ela não tem skills em área, né, eficientes para conseguir limpar a rota. A gente fala aqui que um combo de primeira e segunda de um Thamus mais passiva, ele quebra a wave. Né? Um Terizla aperta a segunda dele 3 vezes e quebra a wave, já consegue sair fora. Ela não. Ela tem que ficar spamando primeira. Ela, se gastar a segunda habilidade, ela tem 20 segundos de cooldown. É isso? Ou tô louco? É 17, né? 17 segundos de cooldown, que é terrível, então ela não pode ficar gastando essa habilidade que é muito importante para ela fazer o engage, né? Pra limpar a wave. E de primeiro não dá, então ela individualmente precisa limpar esses minions e aí fica chato. Com essa passiva ela vai ser bem mais rápida ali pra bater nos outros, óbvio. No começo do jogo vai ajudar bastante ela, só que ela ainda assim não vai competir com os principais. Então ela pra selva seja o alvo principal aqui que vocês podem dar uma olhada, tá? Ainda mais que diminuíram aqui o efeito dela de lentidão, de 50 para 25%. É bom porque pelo menos alguém vai ter reação pra fugir de um salto dela. Porque geralmente acertou a primeira, viu que tu vai acertar a primeira, já dá uma segunda nele. Ele não vai ter como fugir se não for um flash, um dash ou qualquer outra coisa da vida dele, né? Pra garantir pelo menos uma vidinha a mais pra eles. Vexena deu uma olhada, eu lembro disso, né? Fizeram o custo de mana da habilidade dela, tá? Aumentaram. Perdão, diminuíram, porque tava muito alto. Eu lembro disso. Eu lembro que teve, na realidade, um ajuste dela, porque ela tava muito quebrada, mas aí perceberam que também dar isso tudo pra ela é meio complicado, né? Então ela vai poder fazer outras itemizações a partir disso. E eles, no caso, cortaram a capacidade de obter visão da área ao redor. Que geralmente é aquele fator que você pega uma habilidade meio perto de uma moita e vai garantir uma visão daquela moita mágica ali por algum tempo. Então agora não vai ter mais. Só se ela jogar, se não me engano, a skill direto, né? Que é a segunda, né, no caso. Então ela jogaria diretamente a skill dentro da moita, aí daria pra ver. Mas se você pega o centro da skill e joga metade dela pra fora e aquele 1/3 ali pra moita, não vai pegar aquele 1/3, entendeu? Se acertar em alguém, obviamente que vai falar, né? Mas, tipo assim, não é pra mostrar. Não vai mostrar. Ufa. Em questão de dano, isso aqui eu achei interessante, porque agora ela tem mais uma certa, como eu posso dizer, mais um pouquinho mais de comandos ao efeito do guarda eterno, né? Eu não acho que isso aqui seja
ainda muito bom, porque pra mim eu acho que um dos grandes problemas da Vexana é que esse guarda eterno é muito tanso, tá? Tanso no sentido que ele, tipo, tu não tem um controle eficiente sobre ele. Tipo assim, tu joga ele e ele vai no primeiro uga-bunga que ele vai ver na frente dele. Ele, tipo assim, ele é um homem das cavernas, ele viu fogo pela primeira vez, ele, oh meu Deus, fogo, e vai atrás do fogo. E vai colocar a mão no fogo pra ver se queima, entendeu? Porque se você tivesse um pouquinho mais de autonomia pra você mandar a Vexana, ó, ataca ele, ou ataca ele, ou ataca ele, ou volta pra mim, tá vendo esse cara aqui, bate nele, isso seria muito melhor. Por quê? Porque às vezes você só precisa sair, você só corre. Corre pra fora dele, né? E aí ele tem sim um ataque básico que não dá pra fugir, tecnicamente, né? Porque é quebrado, né? Se ele não pudesse dar ataque básico, se você esquivasse do único coisa que ele tem que é o ataque básico, ele não serviria pra nada, né? Fora o knock-up, né? Que é só pra isso que ele serve. Então, algumas mudanças são significativas aqui pra ele ficar bem, né? Nesse sentido. Daí, o que fizeram com isso aqui? Melhoraram a vida dele. Só que ainda assim, como eu falei, esses outros problemas que eu citei não resolveram. Então, qual é a seguinte forma? Ele tem agora um bônus de dano melhor, né, no late game. No começo do jogo tiraram 20 pontos, não vai morrer por causa disso. O Sky dela é muito forte e o combo dela sempre vai continuar sendo forte. Questão de custo de mana diminuíram, o que ajuda muito mais ela aí na questão de regeneração. Não depender de repente, mais um emblema, ou então de ficar voltando a base toda hora, ou então do livro mágico a todo custo. Tá? Custo de mana já tinha falou, reduzimos o tempo de recuperação da invocação do guarda eterno em 50%. Esse tempo de recuperação, se eu não me engano, é o fator quando você chama ele pra perto, tá? Se eu não me engano, né? Duração do arremesso no de 0.6 para 0.8. Mesma coisa da Florin, né? Vai adiantar o quê? Só pra quem dash, só pra quem tem dash isso aqui funciona, né? Mas se você tem dash, você podia ter desviado da skill. Lembre-se disso, né? Sempre bom falar. E dano de ataque básico do guarda eterno de 225, 275 para 200, 300. Porém, né? No começo do jogo bonefado, mas no late game um pouquinho melhor. É o poder mágico adicional do guarda eterno de 0 para 80, 120. Esse poder mágico adicional não é uma coisa que eu peque muito. Tá, deixa eu ver aqui se eu. Acho que eu não sei se acumula com o ataque básico dele. O guarda eterno junta a Vex na batalha por 15 segundos. Cada um dos ataques do guarda eterno causa 200 de dano. Que a gente falou, né? Que é o 200, 300, que é a base ali que a gente falou. Mais 40% do dano mágico total. Mais 5% do HP máximo do alvo como dano mágico aos inimigos, numa grande escala. Esse dano mágico adicional do guarda eterno, em ataques básicos, acredito que seja isso. Então meio que ele vai ter uma base, né? Porque o guarda eterno não usa habilidade. Então você jogar pra mim 80 a 120 de dano mágico adicional, não dá de nada, né? A menos que você me explique num patch note decente sobre o que tá acontecendo. Aí defesa física do guarda eterno, que era 60 a 80, foi pra 40 a 60, ou seja, é mais fácil de matar ele no começo do jogo. E no final do jogo também, né? Pra ele não ser tão ofensivo. E a defesa mágica adicional, 40 a 50 pra 40 a 60. Então, sobre dano mágico, ele tanca um pouco mais. É um herói que vai bater pelo menos pra, né, lidar com isso. E a velocidade de movimento, que foi o plus. Ou seja, de 180 para 240. Muito melhor para ele conseguir correr atrás do fogo, né? Porque ele só vai correr atrás de um cara. Ou então, pelo menos quando ela mandar ele de volta, ele vai conseguir focar um pouco mais naquela vinda tanque. Lembrando que o guarda eterno bate com 5% da vida mágica do alvo, né? Da vida máxima do alvo. E é muito melhor você mandar ele bater num tanque, né? Porque ele é muito mais eficiente. Geralmente o tanque fica parado, né? No meio de uma luta toda, né? Sofre muito mais dano. E não tem aí um escape tão fácil quanto outros heróis, né? Convenhamos. Ivy. Vamos ver o que se o Hades comemorou aqui. Bônus mágico da primeira habilidade de 120 para 150, positivo. Ajuste na segunda habilidade, dano contínuo de 50 a 125 para 75 a 125, positivo, ainda mais no começo do jogo, né? A single skill é muito boa, né? Pelo menos pra limpeza de rota. Poke, muito forte, também. E ajuste na terceira, dano do golpe 65 a 125 para 85 a 125, ou seja, melhorar ela bem mais pro começo do jogo. Revela a posição dos alvos dentro do alcance. Se ela lutar numa moita, vai revelar quem tá no quadrado e a moita. Ou seja, positividade. Eu já tô falando tanto que eu já perdi a voz. Já. Preciso me hidratar. E aí a gente vai já pra Lilia. Eu já faço 2 patch notes de uma vez, hein? Promoção. O gerente ficou maluco, o analista, né? O analista tá maluco. Vamos, água, enche água. Enche. Valeu. Vamos lá. Com uma maga de capacidade de dano contínuo, mas com falta de poder explosivo, aumentamos a sua taxa de vampirismo. Rapaziada, eu li isso aqui certo? Mas com falta de poder explosivo, a Montu não joga contra os heróis que eles fazem? Ou não jogam com eles? Ou não sabem jogar com o herói que eles fazem? Por quê? Você me falar que uma Lilia não tem dano explosivo, tá de sacanagem. Contra um tanque, óbvio que não é explosivo. Mas se ela pega um AD com... Tem um nome, o bichinho da Lilia?
Acho que tem um nome, não tem? No bonequinho dela. Nossa, quase derrubei a água. Calma aí. É o Gloom, né? É o Gloom. Onda de choque é o Gloom. Que eu saiba é o Gloom. Energia sombria é Gloom. O Gloom, né? Podia ser o Gloom, né? Não é parente do Gloom isso aqui não? Não, né? Porque ele tem pelo, né? O Gloom tem pelo. O Gloom, quando estacado, já é um inferno. Óbvio que pra ela estacar fica meio óbvio. Mas falando assim, se ela conseguir pegar alguém e ela desviar das habilidades e continuar nesse mesmo alvo, ela faz o que quiser. Antigamente era pior ainda. Não sei se vai ter aqui o patch note, não vai ter. Mas há muito tempo atrás, eles tiveram que nerfar a questão da lentidão que ela dava nas skills. Porque a segunda skill dava uma lentidão ferrada. Deixa eu ver. Ó, a velocidade de movimento dele ainda tá quebrado demais ainda. Voltaram, reverteram, né, o nerf. Porque olha isso aqui. Reduzindo a velocidade de movimento deles em 80%. Ou seja, ela não precisa nem de mecânica. Ela só precisa mandar ele comer a bolinha. E mandando ele comer a bolinha já dá 80% de lentidão. É muita coisa. Então pra mim, a taxa de vampirismo não precisa ser essa troca interessante. Óbvio que contra alguns soldados, contra alguns... né, tanques, esse vampirismo vai ajudar demais. Mas falando assim, você me falar que ela não tem, que ela, mas com falta de poder explosivo, rapaziada, pulei, os caras são loucos. Tanto que ultimamente, quando ela teve o nerf de velocidade de movimento, o pessoal começou a fazer a varinha... Por que eu falo varinha da rainha de gelo? Não é varinha da rainha de gelo. Né? Calma. Eu sou louco, não sei porque eu tô... Ah, não, é vara da rainha de gelo. Eu tô confundindo vara da rainha de gelo com a coroa. Que mudou, coroa do inverno. Tô louco, mas é a vara da rainha de gelo. Então o pessoal fazia propositalmente a varinha de gelo para compensar a lentidão que estava fraca. Então eu meio que auxiliava ainda mais nesse quesito. Só que agora com 80% precisa. Só tu fazer uma queimação ali, amigão, acertou a primeira na segunda ali, se o cara não tiver um dash, acabou. Pegou a Mia sem querer na lane que não tem ult, acabou. Pegou ali um Granger que acabou de dar dash na tua cara, morreu. E simples assim. E assim que a gente mantém o ritmo do ML. Então, Lilia recebendo um buff desse pra falar que não tem poder explosivo, rapaziada, não jogou com. Temporada 37. Ajuste na segunda habilidade, de 130 para 120, né? Tiraram 10% de dano físico dele, não vai morrer por causa disso. Faziam ele até tanque, né? Mas lembrando, por continuarem fazendo ele meio bruiser, o pessoal quer que ele seja um assassino. Então eles vão continuar fazendo isso, né? E também, bônus de ataque físico da terceira skill, 170 para 200, para 170 em todos os níveis. Eles estão forçando vocês a fazerem dano físico nele. Só que o problema é que o herói é tão mais divertido sendo um lutador do que um assassino, que a Moonton quer que ele seja assassino de qualquer jeito e não aceita que o pessoal jogue com ele de forma de lutador. Se desse pra mesclar um pouco mais os dois lados, seria excelente, mas infelizmente não, eles não querem isso. Eles querem que você, né, faça essas coisas. Vai mudar alguma coisa do herói, o herói continua roubado porque ele é forte. E o Sunshin? HP base muito bom, 2570 para 2320, e o crescimento de HP de 132.5 para 150. O que isso impacta? O que impacta é que geralmente a gente está vendo, algum tempo atrás, a gente via muito mais um Yi Sun-Shin dando invade e ganhando trocas e saindo privilegiado dessas trocas, do que realmente sendo punido, sendo que a característica principal do herói é tomar gap no começo do jogo, é tomar tapa na cara. Por quê? Porque você é um carry, é um hyper carry que precisa escalar para o final do jogo, só que ele estava muito forte, então ele estava abusando, né, desse poder dele de ter um pouco mais de vida, de fazer trocas longas, de poder kaitar o adversário com velocidade de movimento, com a primeira skill que ele nega controle. É a primeira ou a segunda skill? Acho que é a primeira ou a segunda skill? A primeira skill que é imune a controle de grupo, entendeu? Então fica nesse esquema e ele acaba sendo muito chato por causa disso. Agora, com pouca vida, pelo menos ele tem um pensamento melhor. E isso ainda auxilia o herói, né, propriamente dito, a ter um crescimento de vida muito melhor para um meio final de jogo, acredito eu, né? Porque se antes era 102.5, fazendo a matemática, vamos pegar a calculadora de novo, né? Porque eu sou louco, né? Eu gosto de uma loucura. Então vamos lá. 132.5.5 vezes 15. Ele ganhava um total de... Não era vezes 15. Era vezes 15? Não era vezes 15, louco. Era mais... Era? Eu tô louco. Não, tá certo. 132.5 com 132 vezes 15, que são os níveis no ML, ele vai ter um total de 1987 de vida a mais. Ou seja, já tem um HP base. Ele tinha um HP de 2.570, mais 1987, ele ficava com uma média de vida bem alta. Deixa eu ver, até somar, né? Mais 2.570. 570 é igual. Ele tinha no final, no jogo, sem
itens, né, no caso de vida, etc e tal, ele tinha 4.557 de vida. 4.557,5. Mas agora, com essa mudança atual, ele vai ter 150 vezes 15. Vai ficar com um total de 2.250. Mais o crescimento de HP dele. Vamos ver se mudou alguma coisa. Pelo menos a lógica era pra ele ser melhor, né? 2320. 2320. Que é igual a 4.570. Ou seja, demos ali 12 pontos de vida pra ele. É uma a mais, é uma a mais. Como a gente fala, no final do jogo não é um ataque básico, mas às vezes é uma queimação, entendeu? 12 de vida. E isso ajuda ele a ter um crescimento melhor. Então, pra ele recuperar essa vida, pra ele ter a vida base como ele tinha antes, de 2.570, né? Foi 2.570. Eu gosto dessas matemáticas aqui, calma aí. Agora que eu peguei, comecei a aquecer. Agora que eu comecei a aquecer, tá legal. 2.570 menos 2.320. 2.320. 250. Ele precisa de... Teoricamente, ele precisaria de um nível, né? 2 níveis ali, ele já volta ao HP que ele já estava antes. Ou seja, ele precisaria fazer 2 a 3 campos da selva para ele ter ali a base do nível 3 dele legal e conseguir manter, né, o mesmo ritmo de quando ele era antes do nerf, entendeu? Show de bola. Show de bola. Não morre. Óbvio que se ele tivesse com 2.550 de vida e fosse 2 níveis na frente, ele teria uns quase 3k. Ah, quase, né? Tipo, uns 2.700 de vida, né? Por assim dizer. Mas já tendo 2.500, já ajuda, né? Pelo menos ele ser o que ele era, né? E não ser tão punitivo como a gente viu anteriormente. Voltou? E é isso. De outros processos, de outros carnavais, a gente mantém aí uma certa encolha. Que eu acho que eu não lembro até onde foi o que eu parei o patch note. Mas na dúvida eu volto pra fazer todos esses aqui. Inclusive esse aqui é recheado, hein? Vou dar uma olhada melhor futuramente. Deixa eu dar uma olhada só pra ver se eu não fiz já. Esse aqui é da selva. Eu dei uma olhada, mas eu acho que eu não expliquei em vídeo pra vocês, tá? Então, show de bola. Rapaziada, a gente termina por aqui. Vou lembrar de fazer, né, os revamps da vida. Falando um pouquinho melhor sobre esse novo herói aqui, tá? Esta Obsidian. Mas eu vou confundir muito essa fala dela com Obsidiana. Não sei porque, mas eu vou ficar falando Obsidiana o dia inteiro. E é isso. Rapaziada, sou o Henrique CB. Ó, ih, legal o meu perfil. Com uma skin bonita, que eu gastei um rim pra comprar, né? Valeu, ML. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu.